Nós temos agora um convidado, o professor João Jung, de Relações Internacionais da PUC do Rio Grande do Sul, para falar mais sobre a eleição americana. Tudo bem, professor? Boa noite, muito obrigado por estar aqui conosco. Eu já começo perguntando o seguinte: o Favale trouxe um pano de fundo de onde é essa reta final, né, antes do anúncio oficialmente de Kamala Harris como candidata à presidência dos Estados Unidos, mas ela chega no momento em que as pesquisas vão se invertendo. Ela já tem uma certa vantagem em relação ao Donald Trump, não é isso, professor? Bem-vindo mais uma vez. Boa noite, Thiago. Boa noite, Favale. É um prazer estar aqui com vocês, da Jovem Pan. E é isso. Muitas coisas que o Marcelo falou, eu concordo, inclusive. É muito importante a localização da convenção ali em Chicago, que, na verdade, ela fica quase que no meio entre os 4 estados, né? Apesar de ser Illinois, fica ali perto de Michigan, que é um estado considerado um dos swing states nessa eleição, perto de Wisconsin, que também tem essa função de swing state nessa eleição. E a Kamala Harris, então, agora, que essa é a semana dela, ela já foi apontada como uma candidata democrata de uma forma bem sui generis, como o Marcelo falou previamente, né, numa ligação virtual, algo muito contrário, porque normalmente é na convenção que os candidatos são apontados. Mas ela chega nessa convenção, que durante hoje até quinta-feira, conseguindo fazer algo que o Biden não fazia, que é dar uma espécie de movimentada na política dos Estados Unidos, nas expectativas dessas eleições, pois até a desistência do Biden, que acontece em 21 de julho, agora, no mês passado, ou seja, a gente fala de menos de um mês aí, não existia nenhuma perspectiva de vitória de Biden. E agora, quando a gente analisa as pesquisas, a gente vê um resultado virtualmente empatado. Uma última pesquisa que saiu ontem, inclusive, pela Langer Institute, que inclusive foi divulgada nos principais canais de comunicação dos Estados Unidos, aponta 50% de intenções de votos na Kamala e 45% de Trump. Mas quando a gente entende o sistema eleitoral dos Estados Unidos, a gente sabe que isso é virtualmente um empate e que vai definir vão ser esses swing states, e por isso essa convenção e os resultados dessa convenção são muito importantes. E, professor João, acho que é importante falar também sobre o processo americano, né? A gente sempre falou, principalmente nesses últimos dias, essas últimas semanas, né, quando houve essa reviravolta da eleição americana, sobre os delegados eleitorais, o peso dos delegados eleitorais nessa decisão agora. O voto do americano, o que vai para a urna, e é inclusive quando Kamala Harris foi virtualmente apontada já como a candidata, que ela poderia levar mais gente às urnas, no caso do Partido Democratas. O peso do voto do americano, esse peso ainda é muito grande ou o jogo fica realmente pro colégio eleitoral, vamos dizer assim, os delegados eleitorais? É uma excelente questão, Thiago, né? E novamente, lembrando que lá as eleições elas não seguem o nosso modelo de uma pessoa um voto. Na verdade, ele é um voto majoritário por estado e que a majoritariedade daquele estado ele acaba garantindo os delegados daquele estado, né? Então, existem estados mais importantes, estados menos importantes em relação ao volume de votos nos Estados Unidos. E lembrando uma outra questão que é muito importante relembrar, que muda da nossa cultura política, que é a questão de que o voto nos Estados Unidos ele é facultativo. Então, não existe a obrigatoriedade do voto. E essa foi uma outra análise em relação à colocada, né, do qual é o papel de Kamala, que Kamala ela tem um diálogo mais aberto com o eleitorado jovem. Tem um amplo favoritismo ali no eleitorado entre 18 e 24 anos, um eleitorado que muitas vezes se evade das eleições, mas que se demonstra agora mais propenso a ir votar exatamente com uma identificação maior com Kamala Harris. Entendendo que Joe Biden representava o establishment da política dos Estados Unidos, um candidato de uma idade mais desconectada em relação à população jovem, enquanto Kamala é o exato oposto, né? É uma candidata negra, uma candidata mulher, então tem alguns aspectos mais atraentes a essa população mais jovem. E tem um dado que é muito interessante, tá, Thiago, da gente colocar, e que foi apontado também nessa pesquisa de ontem, no sentido de que dentro dos próprios democratas, existia um apoio de que 31% eram apoiadores fiéis de Biden, ou seja, dentro dos democratas, pessoas que confiavam integralmente em Biden, 31%. Agora, com Kamala, esse número sobe para 60%. Ou seja, a gente tem um grande aumento, um dobro,
E o que traz, então, novamente, essa questão para as eleições de que está virtualmente empatado, sendo que nas pesquisas e nas perspectivas, Câmara saindo levemente à frente, ainda que muita coisa possa acontecer até a data das eleições. Claro, sem dúvida. Professor João Jung, de Relações Internacionais da PUC do Rio Grande do Sul, como sempre, muito obrigado pela gentileza e, claro, voltaremos a nos falar durante todo esse processo eleitoral americano. Um grande abraço, professor. Obrigado, Thiago. Obrigado, audiência. Um abraço, uma ótima semana a todos.